Ainda falando do conceito de constelações sistêmicas, e aí o meu enfoque vai ser mais nas constelações sistêmicas familiares, é mais sobre esse assunto que eu quero falar. A ideia básica do próprio conceito de constelação, a ideia é a seguinte: na constelação sistêmica familiar, você vai fazer uma cena psicodramática, tá? Aonde você vai encenar e visualizar uma cena com a problemática que você está enfrentando, com as causas sistêmicas, pelo menos com uma parte das causas sistêmicas, né, que geram a problemática que você está enfrentando e que você quer resolver. Então é uma cena mesmo psicodramática que é feita para você visualizar, né, o formato, a estrutura do problema que você está enfrentando. E aí o passo seguinte é montar uma segunda cena que vai ser a cena de solução. Tanto a cena problema quanto a cena de solução costumam ser conteúdos que estavam inconscientes. A pessoa não tinha, assim, a constelação precisa mostrar algo que a pessoa tinha desconhecimento, que era inconsciente, tá? Então, vai ser mostrado uma cena problema com fatores, com variáveis que não estavam claramente conscientes para a pessoa. E a pessoa vai ter uma percepção, um insight, uma expansão, ela vai ter uma compreensão, um entendimento ampliado daquele problema, tá? E que normalmente vai trazer uma luz, um insight para a pessoa. Essa que é a ideia. E vai trazer isso de maneira psicodramática. Tem uma encenação psicodramática e tem uma visualização da cena problema, como se fosse um diagnóstico, tá? Embora essa palavra não seja muito usada, mas é só para vocês terem um entendimento do que eu estou querendo falar. É uma avaliação psicodramática de um problema, né? Inclusive mostrando as conexões familiares ocultas daquela problemática. E aí depois é feita uma cena com a solução, com a proposta de cura e de solução, a bem dizer, de autocura daquela problemática. Então a gente visualiza o problema e depois a gente remonta a cena com o que precisa ser feito e visualizado para a solução e para a autocura daquela problemática. Vejam que o termo mais correto aqui é autocura, porque a ideia é que o próprio cliente, o próprio paciente, o próprio cliente ou o próprio constelado vai construir o seu processo de autocura e ele vai cuidar disso nos próximos dias e semanas. Às vezes esse processo de autocura pode ser muito rápido, muito imediato, porque o insight, a percepção é tão forte que já produz um processo de autocura instantâneo ou de um dia para o outro. Ou esse processo de autocura, ele vai se construindo ao longo dos próximos dias e semanas, o que é muito comum também. Mas o que acontece? A pessoa cria uma cena do processo de solução. E aí é como se ela tivesse uma bússola, onde ela tem clareza do que ela deve fazer nos próximos dias e semanas para resolver a sua problemática. O cliente, então, pode resolver essa problemática sozinho, tá? Ele mesmo se auto-orienta, ele mesmo se autocura, ou, dependendo de como foi feito o trabalho, ele pode ser acompanhado também durante esse processo pelo seu terapeuta constelador. Pelas características da constelação sistêmica familiar, a solução pode vir em uma única sessão pode ser o suficiente, ou pode ser necessário mais sessões. E existe um prazo mínimo entre uma sessão e outra. Diferente de uma psicoterapia, de uma psicoterapia psicológica mesmo, que normalmente é feita de maneira semanal, a constelação familiar, o ideal é que ela seja feita uma vez a cada período longo de tempo. O tempo mínimo de espera para se fazer uma nova constelação é de 1 mês. Mas tem constelador que trabalha com períodos de 3 meses para poder repetir a constelação, 6 meses para poder repetir a constelação ou até mesmo 1 ano. Tem constelador que só repete a constelação depois de 1 ano.
Eu, Adalberto, acho interessante esperar no mínimo um mês para você poder fazer uma nova constelação. Um período de 2 ou 3 meses, para mim, é um período bastante pertinente. É um período bastante, vamos dizer assim, coerente, tá? Mas tem constelador que acha assim, que tem que esperar um período maior, de repente até 6 meses. A constelação familiar, ela é a maioria dos consteladores concordam com isso. A constelação familiar, ela é semelhante a uma espécie de cirurgia psíquica. A maioria dos consteladores concordam que as constelações sistêmicas familiares são uma técnica de psicoterapia, embora ela não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e nem pelos conselhos regionais de psicologia, não é uma técnica da psicologia convencional, acadêmica, mas ela é uma técnica de psicoterapia, até porque isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas a psicoterapia não é uma área exclusiva de psicólogos, tá? A psicoterapia pode ser feita por psicólogos, por psicanalistas, por psiquiatras com formação em psicoterapia ou até mesmo por pessoas que não são das áreas psis, tá? Então, a psicoterapia não é exclusiva da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Um terapeuta holístico com treinamento em aconselhamento, ele pode ser um psicoterapeuta, saibam disso. Um constelador familiar também pode ser um psicoterapeuta, não é algo exclusivo da psicologia, ok? E o criador, eu não digo o criador, mas o principal divulgador das constelações sistêmicas familiares, ele era um psicoterapeuta, o Bert Hellinger. Então ele criou a técnica de constelações familiares como uma técnica de psicoterapia, ok? Então ela é. Só que ela é uma técnica de psicoterapia que eu posso dizer assim, ela é concentrada, ela é como se fosse uma cirurgia psíquica, onde ela permite a visualização do problema e depois uma visualização da solução. A bem dizer, ela permite uma visualização catártica do problema, exatamente porque é uma visualização psicodramática. Você tem uma dramatização e uma visualização dessa cena dramática. Isso produz uma catarse e um insight, tá? Um momento, uma expansão de consciência. Então você tem uma visualização catártica do problema que promove, então, logo depois, a abertura para fazer um psicodrama, um segundo psicodrama, uma segunda encenação de uma solução da problemática, sempre ligando de maneira sistêmica a problemática com nós, dificuldades, emaranhamentos na estrutura familiar e ancestral. Ok? Bom, aí vem aquela questão. As constelações familiares, ela é uma técnica científica ou ela é uma técnica espiritualista? Esse tipo de questionamento, tem vários motivos para surgir esse tipo de questionamento. Mas uma coisa que é importante de ser colocado aqui é que a maioria das tradições espirituais orientais, como o budismo e outras tradições mais modernas, como a Seichonoye, as religiões messiânicas, mas também as religiões de base africana, como a Umbanda, o Candomblé, os cultos de nação, e várias outras tradições espiritualistas, várias delas, falam da importância da ancestralidade na forma como nós conduzimos a nossa vida atualmente. De modo que problemas no campo ancestral normalmente se refletem em problemas na nossa vida atual. Tem aí uma concepção espiritualista e também uma concepção energética, que trata da energia da ancestralidade. Essa concepção existe na maioria das tradições espirituais. O próprio Bert Hellinger, ele tem uma formação como padre, tá? Ele tem uma formação missionária como padre. Se eu não me engano, essa formação e a sua atuação no campo religioso durou 16 anos. Então ele trouxe essa concepção
da energia da ancestralidade para sua técnica psicoterapêutica. Então eu já estou até adiantando um pouco para vocês a resposta. As constelações familiares, elas são científicas? É uma ciência? Eu diria, tá? A minha resposta inicial, mas eu vou ter um vídeo onde eu vou trabalhar mais isso. A minha resposta inicial é que as constelações sistêmicas, inclusive as constelações sistêmicas familiares, elas estão num campo de interface entre ciência e espiritualidade. Essa é a melhor resposta. Não é ciência e não é só espiritualidade, é uma interface, é um elo, é uma integração entre ciência e espiritualidade, né? Alguns consteladores vão fazer um recorte mais voltado para a ciência, tentando rejeitar ou ignorar ou amenizar o aspecto espiritual da técnica. E tem consteladores, como eu, inclusive, que vão enfatizar mais o aspecto espiritual e energético da técnica, né? Não dando tanta importância assim para o aspecto científico numa leitura científica ortodoxa, convencional e tradicional. Tá? Eu prefiro mais o recorte espiritual e energético da técnica, por exemplo, eu próprio. Mas a resposta mais, vamos dizer assim, mais imparcial e equilibrada é de que as constelações sistêmicas familiares, elas são uma interface entre ciência e espiritualidade. Tem alguns aspectos que são científicos e tem alguns aspectos que são espirituais. Para a gente entender isso melhor, a gente tem que entrar nos fundamentos das constelações sistêmicas familiares. Isso vai ter um vídeo só para isso. Mas agora, o que é importante nesse momento desse vídeo, onde eu estou definindo o que são as constelações sistêmicas familiares, é que ela é, sim, uma técnica de psicoterapia holística, tá? Ou, se você quiser, você pode considerar ela como uma terapia holística que leva em conta fatores espirituais, com enfoque na questão da energia espiritual de ancestralidade e como que desarmonias nessa energia espiritual de ancestralidade se manifesta nos nossos problemas, nos nossos sintomas, nas nossas dificuldades atuais. E quando você trata essa energia, esses problemas eles começam a ter soluções, aquilo que estava paralisado, os nós que estavam paralisados começam a se resolver. Tanto é que as constelações familiares sistêmicas, elas são indicadas para problemas difíceis de serem resolvidos. Problemas que, inclusive, se manifestam de forma persistente e cíclica. Exatamente porque tem uma rede de nós, de emaranhamentos, né, de entrelaçamentos, de intrincamentos que são difíceis de desfazer. Então, quando você olha a cena problema e a cena solução, você começa a desemaranhar esses vários nós. Isso é a base da técnica de constelações sistêmicas familiares. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco dos fundamentos da técnica, tá? Porque a técnica, ela não surgiu de maneira aleatória, como inclusive alguns críticos da técnica tentam colocar, como se fosse uma técnica aleatória, como se fosse uma técnica arbitrária. Não é assim, ela tem fundamentos, ela tem uma base e eu vou mostrar isso no próximo vídeo. A gente se encontra lá.